Vocês estão vendo essas duas senhoritas aí? É para servir de escala. Porque isso que vocês estão vendo aqui é um canhão que estava em navios da Marinha Britânica durante a Primeira Guerra Mundial. Olha o tamanho do colosso. Pesa 100 toneladas, atinge 30 quilômetros. Isso aqui era instalado em navios da classe Queen Elizabeth, que foi usado na Primeira Guerra Mundial. A bala aqui dele, ó. A bala. Gente, é muito grande. Eu não tinha ideia que era tão grande assim. A bala. Eu tô aqui na frente do Imperial War Museum e ainda não entrei, mas isso aqui tá na frente. É muito grande, cara. Olha. Aí lá dentro eu trago mais curiosidades pra vocês. Olha que lindo. Um parque aqui ao lado. Os plátanos londrinos, né? Aqui muitos alecrins. Mas a gente veio ver. Se vocês acompanham meus stories, vocês viram um V2 lá no Museu de Ciência Natural. Aqui no Museu da Guerra tem outro V2, tá vendo? Só que, olha uma curiosidade. Esse ao lado é um foguete japonês, desenvolvido pelos japoneses. Só que se vocês olharem bem ali, ó, tá vendo? É um lugar que cabe a pessoa que guia. Esse foguete é guiado. Então você já imagina o que acontecia com a pessoa que ficava aí dentro desse foguete, né? Explodia junto, né? Era uma missão suicida, ó. Já o V2, ele não precisava de irmãos, simplesmente era liberado pelas aeronaves, né? Ou lançado, bem, não era lançado pelas aeronaves, desculpa. Ele não precisava de humanos, ao contrário desse aqui, ó. Então imagina o carinha lá dentro, missão suicida. Inclusive esse daqui caiu aqui perto do museu, matou quase 50 pessoas, um desse. Esse aí não, né? Um desse V2 aqui. Aqui eu tô na galeria da Primeira Guerra. Falando baixo, né, gente? Não vou ficar gritando aqui dentro. Então espero que vocês escutem. Porque tem muita coisa legal aqui da Primeira Guerra, tá? Algumas armas, tá vendo ali, ó? Mas olha que legal a roupa do sniper aqui, ó. Sniper de arma, ó. Olha. Olha lá. Olha que interessante aqui, ó, uma arma de artilharia. Aqui é a bomba, tá vendo? E aqui como foi usada na Primeira Guerra. Precisava de 4 homens para carregar. Aí levava até a arma, né? Que é essa aqui, ó. Não é essa exatamente, mas é uma desse tipo aqui, ó. E aí colocava lá dentro. Fechava e catapum, meu amigo. Quer ver? Vai, meus amigos. Aí eu viro o celular aqui, ela explode. Não. Ali, vai. Aí eu tenho 5 segundos. Aí, pronto. Foi. Uma coisa muito legal desse museu é que tem uma trincheira, uma trincheira. Então tem até um soldado aqui que vai entrar numa projeção, ó. Aí, ó. Aí você olha pra cima, tem os tanques que passavam por cima, ó. Olha como é que era, tem os sacos aqui, ó. Isso aqui era o dia a dia dos caras, eles viviam aqui, ó. Avião passando na cabeça, tanque de guerra, ó. Olha o tanque aqui, ó. Isso tudo é a Primeira Guerra Mundial, tá, gente? Primeira. E a guerra não andava, né? Foi uma guerra de trincheiras e tal. Ali como ficava, né? Lembrando que o chão era pura lama, né? Essas coisas, ó. Era inicialmente hostil. Imagina se ele vier aqui com os pés todo úmido. E toda essa tensão. Difícil, hein? Esse daqui é um filme feito em 1917 e 18, mostrando soldados que voltaram da guerra em hospitais militares, sofrendo de estresse pós-traumático. Cada um ficou de um jeito, tá vendo? Por ter vivido os horrores da guerra. Olha que coisa impressionante e horripilante, né? Imagina o que esses caras viveram e viram. É muito triste.
Vai lá. Tá vendo o jeito que tudo estresse por causa da guerra? Tem um aqui que eu tô esperando chegar pra vocês verem. Olha só, imagina o que esse cara viu. E esse aqui, que se esconde embaixo da cama. Fica lá. Olha esse outro aqui. Primeira vez que eu tô vendo um tanque de guerra de perto. Ele é grande, hein? Olha aqui. M4A4 Sherman. Olha isso. Olha como é que funciona. Deve ter mais moderno hoje, né? Claro que tem. A gente podia entrar, né? Eu acho que eu não ia caber. Mas tá bom. É muito grande. Olha uma versão menorzinha. Essa daqui eles usavam para abrir, nivelar a área, sabe? Por exemplo, tá em floresta, essas coisas. Aí eles vinham com essa mini e depois vinham as tropas atrás. Lembrando que aqui já é... acho que aqui já é Segunda Guerra. Segunda Guerra, se não me engano. Então, eu tô aqui na área da Segunda Guerra Mundial e nesse lugar tô falando basicamente do início da guerra e da ameaça para os britânicos, né? Tudo começou quando a Alemanha quis invadir a Tchecoslováquia e aí o primeiro-ministro francês e inglês falaram, tá, Tchecoslováquia cede um pedacinho de terra aí para os alemães, mas alemães vocês não invadam mais. Foi tudo uma farsa, né? Vocês já sabem. Aí depois daí veio a Polônia, a Rússia e a Alemanha falaram, ó, vem do leste Rússia que eu vou do oeste, cada um pegou um pedaço da Polônia. E aí 2 dias depois foi declarada a guerra. Os alemães derrotaram os franceses em apenas 6 semanas, isso chocou o mundo. E aí sobrou o quê? A Inglaterra, né, que tinha a Commonwealth, e isso fornecia bens, força de trabalho, soldados. Era a esperança do mundo para não ser dominada ali pelos nazistas e os russos, no caso ali também, né, a Europa. E durante 1940, aí que aconteceu? O Hitler se voltou contra o Stalin e quis invadir a Rússia, né? Só que ele esqueceu que lá fazia frio. Aí chegou um inverno e foi devastador. Os alemães quase conseguiram, galera. Eles chegaram pertinho de Moscou. E essa daqui é a roupa que os alemães usavam, né? Essa espessa roupa aqui. Olha o sapato. Mas mesmo assim eles não conseguiram. E mais de 250 mil soldados alemães foram mortos pelo frio. E aí os soviéticos viram, os alemães não são tão invencíveis assim. E ficaram com moral para poder vencê-los. Olha lá, roupas usadas pelos soldados aí alemães, ó. É muita coisa, tá? Não dá pra eu falar item por item, então super ultra resumo. Aí passamos aqui pela sala e tava mostrando que após sofrer muito, né, os russos, a União Soviética, né, conseguiu finalmente virar a maré e começou aí a derrotar os alemães. Eles reconstruíram e conseguiram derrotar os alemães e tudo mais. Então tem muita coisa aqui, pessoal, muita mesmo, tá? Adoraria falar tudo que eu tô vendo, mas não dá. Mas estou falando algumas coisas principais aqui, né, que depois de tanto sofrer, né, o pessoal da União Soviética finalmente virou a maré contra os alemães, tá? E começaram a ganhar as batalhas e finalmente derrotaram, né, os alemães que durante anos e anos cercaram, né, Stalingrado, Moscou, Leningrado e ceifaram a vida de milhões, né, de russos. Mas isso teve um preço, tá? O pessoal da União Soviética pagou um preço alto, mas conseguiram aí derrotar o exército alemão. Tudo virou
Lá no verão de 43, no final de 44. Vou mostrar uma arma aqui pra vocês, peraí. Olha aqui. Olha só isso daqui, cara, o símbolo do Partido Nazista, né? Acho que é aquele que a gente vê nos jogos de videogame, essas coisas, nas fotos. Você pode ver ele aqui no chão, ó, lá no final da guerra, que o soldado britânico examinando o símbolo do regime nazista. Tá aqui, tá aqui. Olha isso. Ó, essa escultura de uma águia identificada em símbolo do Partido Nazista, que foi obtido das ruínas do edifício do chanceler em Berlim. Mais tarde foi colocado aqui em Londres numa exibição do exército chamada German Under Control. Jornal falando da bomba atômica, fragmentos.